Olá, que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja conosco sempre. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor nosso Deus para alimentar a nossa fé e alimentar nossas vidas. Hoje eu trago uma palavra aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Se você tiver uma Bíblia à mão, convido você a abrir a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é um livro do Novo Testamento. Fica aqui depois do livro do Evangelho de João e antes da Epístola de Paulo aos Romanos. Convido a você, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 11. Vamos ler então, que diz assim: o tema é a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Então, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Até o verso 11. Até o verso 11 é narrada a primeira cura, segundo os estudiosos da Bíblia, segundo os comentaristas, a primeira cura realizada pelos discípulos ali no início da igreja, após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, no dia de Pentecostes. E do versículo 12 até o versículo de número 26, narra o discurso de Pedro, a fala de Pedro ali a respeito daquela cura ali no templo. Pedro aqui, ele está exercendo o que os comentaristas bíblicos chamam de autoridade completa da fé. E o que vem a ser a autoridade completa da fé? É o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Se nós voltarmos lá no capítulo 16 de Marcos, por exemplo, existem os outros registros em Mateus, em Lucas, em João, mas se nós abrirmos nossa Bíblia lá no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, quando Jesus se encontra com os seus discípulos e ele dá instrução aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, ele vem dizendo que, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então Jesus, quando ele diz que para a igreja, olha, em meu nome vocês vão realizar milagres e prodígios, vocês vão dar continuidade a tudo que eu estava fazendo, no dizer dos comentaristas da Bíblia, ele estava dando uma procuração. O que é uma procuração? É um documento que autoriza alguém a agir no nome daquela pessoa que lhe deu a procuração.
Então Jesus estava dando uma procuração à sua igreja. E é que Pedro está usando essa procuração, usando essa autoridade de fé que vem pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. E quando Pedro ele especifica, ele diz o nome de Jesus completo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele está especificando a quem está se referindo. Ele está se referindo ao Salvador ungido, ele está se referindo ao Messias, ele está se referindo a Jesus Cristo de Nazaré, porque segundo informações adicionais de estudos, o nome Jesus, ou Joshua, ou Yeshua, era um nome conhecido entre os judeus, era um nome muito comum entre os judeus e até hoje seria um nome conhecido em muitas culturas. Então, quando Pedro especifica em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele está dizendo que ele está se referindo a Jesus Salvador, a Jesus Messias. Que a autoridade que foi dada a ele ali para declarar a cura ali daquele homem era no nome de Jesus, o Messias, o Salvador ungido. O nome de Jesus, o Messias, aquele que Deus ressuscitou entre os mortos. Então, ali Pedro, quando ele exerce essa autoridade, ele está dando um exemplo da autoridade da igreja, da autoridade que a igreja tem para exercer sobre esse mundo de doenças, sobre esse mundo de possessões malignas, sobre esse mundo de batalhas espirituais. No mundo espiritual, quando ele diz em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o mundo espiritual é abalado, porque ele reconhece de que Jesus, Pedro ali está falando. Quando nós lemos aqui no capítulo 16 do livro de João, vamos ler aqui no capítulo 16, versículo de número 24, nós vemos o seguinte, 23 e 24, nós vemos o seguinte: e naquele dia nada me pedireis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quando nós oramos, a igreja foi ensinada a orar em nome de Jesus. Porque quando a igreja ora em nome de Jesus, a igreja está exercendo toda a autoridade nele. Por quê? Pelo privilégio do poder que ele concedeu à igreja. É por isso que ele diz que vocês devem orar no meu nome. Vocês devem pedir ao Pai no meu nome. Então, mais uma vez aqui nós estamos vendo o exercício da autoridade, do poder que vem pelo nome de Jesus. No capítulo 28, verso 18 de Mateus, Mateus narra que Jesus, escreve que Jesus disse assim para os discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando ele diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e quando ele diz, em meu nome vocês vão realizar todos esses milagres e prodígios, ele está dizendo o seguinte, que você pode usar todo o poder que foi dado a ele no céu e na terra. E essa autoridade é que marca a diferença na igreja nesse mundo. Porque o poder e a autoridade é utilizado, é declarado no nome de Jesus. No nome de Jesus. E quando nós exercemos essa fé e esse poder em nome de Jesus, nós precisamos fazer com fé, com oração e plena confiança. Veja o que Jesus diz aqui no livro de Marcos, no capítulo 11. Vamos voltar aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia. Voltamos aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11, e no versículo de número 22 a 24. Vejamos o que diz a palavra aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 22 a 24. Diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que se qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, quando Pedro ali, ele exerce essa autoridade que foi concedida, quando ele usa essa procuração, ele exerce isso com fé, com oração e com plena convicção de que isso vai acontecer. Então, nós percebemos que essa autoridade começou a ser exercida pela igreja. Vamos aqui partir para o versículo capítulo de número 5, verso 12. Vamos ler aqui o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então os apóstolos, eles começaram, eu entendo aqui que eles começaram a exercer essa autoridade, dando exemplo para a igreja. E aí nós começamos a ver aqui no capítulo 6, que aparece um problema com o crescimento da igreja. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja estava crescendo ali, só no discurso de Pedro, lá no capítulo de número 2, naquele dia que Pedro fez o seu discurso, fez a sua pregação, cerca de 3.000 haviam se convertido. Então a igreja estava crescendo muito e diz assim, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Houve uma murmuração. E qual seria essa murmuração? Os gregos começaram a murmurar dizendo que as viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. No versículo 1. E no versículo 2, os apóstolos, eles tomaram uma atitude. Eles, não, precisamos resolver essa questão. Então diz assim, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então ali eles pedem, escolher, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos, eles perceberam que eles precisavam de ajuda. Não tinha como eles cuidarem das viúvas e cuidarem da igreja, cuidarem dos problemas, digamos, sociais da igreja, e eles precisavam perseverar em oração no ministério. E ali apresentaram-se, no capítulo 5, nós encontramos aqui o registro dos primeiros 7 diáconos da igreja. No capítulo 5, diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra no versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, mais adiante, nós vamos ver o exercício da autoridade por toda a igreja. Porque Estevão, no versículo de número 8, do capítulo 6, diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, Estevão não era um apóstolo, Estevão era um diácono, mas era um homem cheio de fé e de poder. E essa fé e esse poder vinha o quê? Dessa autoridade que Jesus outorgou à igreja através dessa procuração. Ele disse, em meu nome vocês vão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais à frente, no capítulo de número 8, nós encontramos um outro exemplo de exercício dessa autoridade de fé no nome de Jesus. Quando Estevão foi apedrejado, no capítulo 8, começa dizendo assim, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, a partir dali da morte de Estevão, começou-se uma perseguição à igreja e a igreja se dispersou.
Mas somente os apóstolos, com exceção dos apóstolos, os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém. Então, essa autoridade e esse poder, ele precisava ser exercido pela igreja. Então, os apóstolos não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não podiam estar na Judéia, podiam estar em Samaria. Então, é necessário que os discípulos, eles exercessem essa autoridade de fé da igreja, no nome de Jesus. E aí continua dizendo assim: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, a igreja não parou. A igreja não parou de exercer essa autoridade no nome de Jesus, de anunciar a palavra no nome de Jesus. Um dos motivos, uma das razões dos sinais e maravilhas, era exatamente para confirmar que a veracidade da palavra, confirmando a palavra em todos os lugares. Então, esses que foram dispersos, eles continuaram pregando a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. No verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Quer dizer, Filipe era também um diácono, ele não era um apóstolo, mas ele estava ali exercendo a autoridade completa da fé, a autoridade da igreja, que vem pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, esse primeiro milagre, ele foi registrado aqui para mostrar para a igreja que foi dada uma chave que a igreja deve exercer, que é a chave da autoridade da fé. No versículo de número 12, quando Pedro ele vê que o povo ficou admirado, olhando para eles, olha o que Pedro disse. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quer dizer, Pedro ali disse o seguinte: não fomos nós que fizemos isso. Vocês estão olhando para nós como se por nossa própria virtude, por nossa própria santidade. Então, por mais que busquemos a santidade, que é um processo, busquemos a santificação, por mais que demonstremos alguma virtude, não somos nós, entendemos aqui, que não somos nós, como seres humanos, que fazemos, que realizamos esses milagres, esses prodígios. Quando esses milagres, prodígios, quando a cura acontece, ela acontece pelo exercício dessa autoridade da igreja. Pelo exercício da autoridade que vem em nome de Jesus, pelo poder que vem no nome de Jesus Cristo Nazareno, que vem no nome do Messias, do Cristo, do Salvador ungido, e não da nossa autoridade. Então Pedro vem falando, se você continuar lendo verso 13, 14 e 15, Pedro vem falando a respeito de Jesus, que eles rejeitaram, que foi crucificado, mas que Deus o ressuscitou e que eles eram testemunha disso. E finalmente no verso 16, Pedro esclarece mais ainda de onde vem essa autoridade, de onde vem esse poder que permite que a igreja olhe para uma pessoa e que essa pessoa seja curada. De onde vem esse poder para realizar milagres e prodígios? Sinais. Diz assim Pedro: e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Quer dizer, foi pela fé no nome de Jesus, foi o nome de Jesus que fortaleceu aquele homem que eles viam no chão e agora via saltando e andando. E a fé, ele continua dizendo, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quer dizer, a fé que é por ele, a fé que vem por Jesus. Tanto que no capítulo 12, verso 2 do livro de Hebreus, carta aos Hebreus, um pouco mais à frente,
Está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, a fé, Pedro confirma isso quando diz a fé que é por ele. Ou seja, ele é o autor da fé. Nele a fé inicia e nele a fé termina. Então, o apóstolo Pedro deixa bem claro aqui: não foi eu, não foi virtude minha, não foi a minha santidade, não foi eu que tive esse poder, mas foi pela fé no nome de Jesus. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Foi a fé que vem por ele que deu essa saúde perfeita a ele. Ou seja, Pedro está deixando bem claro aqui que a autoridade, a declaração de autoridade, de poder, a autoridade de fé completa vem do nome de Jesus. Então, por isso que no início demos aqui esse título: a fé que não vem da prata nem do ouro, a autoridade que não vem da prata nem do ouro, o poder que não vem da prata nem do ouro. Essa autoridade, esse poder vem do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Hoje, sempre foi necessário a igreja se posicionar dessa forma, diante das enfermidades, diante das manifestações malignas, diante de toda sorte de destruição e lástima desse mundo, a igreja se posicionar com essa autoridade. Sempre foi desde o princípio, desde a igreja primitiva. Mas agora, mais do que nunca, a palavra nos convoca a exercer essa autoridade, a exercer essa fé nesse mundo. Impor a mão sobre os enfermos e, em nome de Jesus, o Nazareno, que ele seja curado. Mas, e se isso não acontecer? Nós temos que ser maduros e entender. Como disse Paulo, num texto aos Coríntios, se esperamos em Cristo apenas para essa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera com convicção, com certeza. Não é uma saída psicologicamente agradável, não. É uma questão de fé. Nós temos que exercer o poder, a autoridade da fé no nome de Jesus, crendo que ele é poderoso para fazer, assim como Pedro ali diante daquele homem, fazer aquele homem levantar e andar, e o doente ser curado, porque esses sinais seguirão aos que crerem, e esses sinais eles confirmam a veracidade da palavra. Então se ele não acontecer, é porque então a palavra não encontramos veracidade? Não. Se eles não acontecerem, é uma questão de fé, é uma questão de compreender que Deus ele tem os seus planos. Mas o que nós esperamos, não esperamos apenas para essa vida. A fé é isso, é a convicção, é a certeza, é a convicção de que aquilo que eu vou pedir vai acontecer. E é a certeza de que existe algo melhor no final. Porque muitos ali no capítulo 11 de Hebreus morreram na fé, morreram aguardando as promessas. E eles foram contemplados em cima nos céus com o nosso Deus. Porque a nossa fé não é só para ser exercida nessa vida. Não é para ser exercida apenas nessa vida. Há uma passagem nos evangelhos que os discípulos perguntam assim diante de um homem aleijado de nascença, de nascimento, e pergunta a Jesus quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas ele está assim para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós precisamos ter essa maturidade, exercer esse poder e ver os milagres, ver os prodígios, ver a cura, ver a libertação, mas mesmo diante da morte, nós continuarmos com essa fé inabalável de que há algo melhor para as nossas vidas. Então, o poder
A autoridade não vem da prata, não vem do ouro, mas vem do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu sou José Silva e essa é a palavra da fé que pregamos. Deus abençoe.